Ninguém raciocina. Tá gravando? Tá ao Olá, vivo? tá ao vivo. Hoje estamos hoje dia 27/4 aqui para falar um pouco sobre o projeto A Leve Tartarugas Tempo Moderno, que foi um dos projetos contemplados na Lei Paulo Gustavo, do edital aqui de Natal RN. E aí, Miguel, conta aí as novidades. A gente tá. O Saulo tá fazendo a capa. Ficou até meia-noite ontem fazendo o esboço da capa, que ficou interessante. Apesar das temas da gente, de ficar pra lá e ficar pra cá, e o personagem pra cima, o personagem pra baixo. E ao mesmo tempo, a gente achou interessante aqui, ele tinha mandado um Instagram de uma moça que vai fazer todo um histórico de como ela vai fazer um quadrinho de 32 páginas para levar para o Festival Internacional do Quadrinho, lá em BH. Aí ela disse, vou fazer um A5 pequeno e vou ter que desenhar digital porque não tem muito tempo. Aí eu só disse, a gente podia fazer tipo como é que faltou a palavra? Um diário virtual, digital, não sei como a gente podia falar, de como vai ser os processos de levar as coisas, não para o FIC lá de BH como a menina, mas para a GGCon, que tem aqui todo ano, e que eu exponho lá nas mesas. E esse ano o Saulo inventou também de meter o louco e expor aqui a Leve o Coelho também lá nas mesas. Porque nos outros anos o Saulo ficava nos stands de game, né, com a Pipi Games. Aí esse ano vai como artista nas mesas, para poder falar da Leve o Coelho. E para a gente não ficar só com o livro lá, apenas com autor de livros, a gente decidiu fazer algumas peças. Não é peça publicitária, mas algumas coisas que viessem anexo com o livro. Tipo, umas mensagens divertidas, né? Já que é um livro infantil. E tipo aqueles conselhos do He-Man, né? Portanto, a gente colocou umas frasezinhas legais. Vou até mostrar aqui, vou até dar um. Tá dando para ver aí? Assim, tá certo. Que, que tem a ver com a ideia do porquê dos dois personagens, né? Quem viu aí do começo da live, há dois personagens. É o Lip Canela Fina, né? Que eu acho que eu tô pensando em esticar mais essa canela para ficar mais fina ainda. E a Tartaruga Lita, né? Que tem cada um sua profissão e vai subverter a fábula original da lebre da tartaruga, que era uma lebre que contava vantagem, que era muito rápida, e no meio do caminho ela sabia que sempre ganhava, para descansar e dar um cochilo. E a tartaruga, muito paciente, vem devagarzinho, devagarzinho e ganha a corrida. Então, essa história aí, desde criança, eu vejo em desenho animado, vejo em tudo, da arrogância da lebre de achar que sempre vai vencer, que sempre ninguém vai conseguir superá-la. E por isso ela descansa. Aí, para subverter isso, o Saulo fez o post aqui que descansar não é fraqueza. Se ele estava cansado, ele podia muito bem parar no meio e tirar um cochilo. E aí a gente fez um paralelo nesse post aqui com as coisas aqui de Natal, né? Ele parou para comer um caju. Tá com fome aqui, o caju é suculento. E é uma necessidade, ele precisava descansar, né? E tudo bem. Essa coisa vamos dar uma introdução de quem somos nós dois, né? Para quem não tá na live. Quem tá na live aí, para quem não tá na live, lá vai. Para quem está na live, não conhece nós dois. Então, eu sou professor de artes, não exerço mais em sala de aula porque preferi ter uma editora e trabalhar na minha área de caricatura. E Saulo é o que, Saulo? É tanta coisa aí que se Eu apresente aí. sou graduado em engenharia de computação. Atualmente trabalho com desenvolvimento de jogos e arte digital. Pronto. Mas a gente não pode nem descrever se isso aqui fosse audiovisual, porque não tem as fotos da gente aqui. Mas eu sou moreno, assim, sou descendente indígena com negro e branco. Aí tem uns olhos puxadinhos. Tem uma barbicha engraçada. E meu cabelo é curto e tenho óculos. Aí Saulo é como?
Já que fosse uma audiodescrição desse É, negócio. eu tenho uma pele um pouco mais clara, né? Atualmente eu tô com o cabelo cortado assim, um pouco curto. Eu tô com a barba um pouco grande também esses dias. E eu tenho 1,75 m. Acho que a gente tem Ó, quase o mesmo basic... tamanho. E de óculos também, Uhum. né? É isso, eu uso também óculos. E aí o coelho que a gente tá fazendo é o que a gente chama de antropomórfico, né? Que ele parece um corpo que semelha de seres humanos, ele está em pé. Eles vão ficar em pé, não vão ficar na posição de animais normais. E para poder as crianças que enxergam e tudo mais entenderem como uma personalidade, né? Dar uma personalidade a ele. Então a lebre, eu vou até mostrar agora. Primeiro eu vou mostrar as cores, como é que tá ficando da tartaruga, né? Da lebre, digamos assim. Ela vai ter uma cor meio marrom, né? Porque lebres é diferente de coelhos, as pessoas confundem. Então a lebre aqui marrom, aí o cajuzinho aqui da cor do caju. Ela vai ter uma roupa com sinalização para no trânsito verem realmente ela, né? Vai ter umas faixas verde-limão nela assim para chamar a atenção. Vai ter uma caixa nas costas, que nem fosse essas caixas de entregador de aplicativo, né? Com a marca lá do que ele entrega, que seria cenouras. Né? Aí ele tem um brinquinho na orelha, aí tem uma orelhinha dele que é meio quebrada assim. Deve ser alguma queda que ele caiu e ele quebrou, e tem uma orelha bem sempre alerta para cima. No livro, na capa, a gente vai colocar ele com um óculos e com um microfone para poder receber as entregas como se fosse aqueles. Qual é a empresa que está usando aqueles óculos para ver o negócio virtual? Foi a Não, Google? não, a Google ainda está tentando desenvolver alguma coisa do tipo, só que atualmente quem usa é a Meta, né? Que é a dona do A Meta, Facebook né? que desenvolveu. É. Sim. Aí ele vai usar uma daquela, só que não é toda hora, assim. A gente vai usar no momento que ele vai fazer entrega. E na hora que ele for conversar com as pessoas, ele tira para conversar com as pessoas. Se fosse uma alusão aos capacetes que os entregadores usa, né? Que quando vai falar com as pessoas, ele tira o capacete para você vê-lo. E aí, já que tá vendo a cor aqui, quem tá assistindo, vou mostrar agora a tartaruga. E a Descreva frase da aí a tartaruga. cor descreveu já, né? A cor da lebre direitinho, que... Ela vai ser marrom e vai ter umas canelas bem compridas, vai ser engraçado. Agora, cadê a tartaruga? A tartaruga está. Aqui, achei. Então, vamos tirar aqui tudo da lebre. Pronto, aí aqui tá a frase e o. Vou fechar aqui, tá tudo da tartaruga. Pronto. A frase e a ideia da tartaruga. Esse aqui é um esboço de Sal. E aí eu vou adaptando ao que eu entendo um pouco de design, de gráfico e essas coisas. Então eu já acho muito grande comparado ao texto. Aí eu vou dar uma reduzida aqui, afastar para cá, tá no meio. E a onda eu posso aumentar um pouco. Para ficar o meu mais assustador, puxar um pouco para cá, centralizar, pronto. Aí já dá para dar a partir daqui o desenho em cima, né? Arrastar um pouco a tartaruga para cá. Eu separei algumas ideias aqui para falar enquanto a gente desenha. E Saulo vai desenhar alguma coisa hoje? Tem como trocar a tela para mostrar se vai alguma coisa? Mas por enquanto não, tô aqui só ajeitando as coisas. Ok, então vamos ver aqui. Laço. Um castelo um pouco maior. Então o processo está sendo esse. Saulo dá uma sugestão, aí eu faço o roteiro. Aí Saulo faz o esboço, eu faço a final. Aí Saulo chapa, eu faço as cores, dou os efeitos. Tá tendo Ah, essa. se quiser, então a gente pode mostrar aqui como é que tá ficando a estrutura inicial do livro, né? Pode até ser aqui para. A gente vai fazer melhor, lógico, né? Da capa depois. Mas queria só mostrar primeiro as peças. Eu não vou chamar de peça publicitária, né? Porque a gente não vai fazer isso com um banner ou cartaz. A gente vai deixar só lá no evento da GGCon para a galera conhecer um pouco os personagens. Porque também tem isso, né? Quando você trabalha com
com um livro, um negócio, as pessoas têm que começar a se identificar com o personagem, começar a gostar dele. O pessoal gosta de Turma da Mônica, gosta do Homem-Aranha, gosta do Superman. Precisa ir criando essa cultura com o personagem, né? Então, pensou nessa ideia para fazer com os personagens. Pronto. Então, eu Ah, vou. pronto, tô mostrando aqui. Certo. E a partir daí, a ideia da capa, como é que seria? Vou explicar aqui. A Lebre vai estar com o óculos lá, né? Que igual da Meta, e um microfonezinho para fazer as entregas. Ele tem todo o GPS, tem a entregadora que fica falando com ele, tem até o cliente que fala com ele reclamando se ele está atrasado ou não, ou se tem uma rota melhor e tal. E de um pouco da lenda original, a gente pegou essa coisa de ele pegar um atalho. Ele vai pegar um atalho que ele sempre está acostumado a pegar quando está atrasado. E aí que como dizia as chamadas do filme antigamente, a sessão da tarde, ele vai entrar em altas confusões por causa que pegou esse atalho, né? A tartaruga, eu quis fazer uma homenagem a um desenho animado que é um senso comum da gente de gostar, que é do estúdio Ghibli, onde tem o Totoro, né? O personagem lá do estúdio Ghibli, que ele tá como se fosse numa parada de ônibus com a menina com o guarda-chuva enquanto tá chovendo. E a gente fez tipo essa homenagem aqui, né? Eu vou fazer os tons de cor no final, parecido um pouco com isso aqui atrás da tartaruga. Eu acho engraçado que essa tartaruga que a gente faz fica parecendo um jabuti, mas tudo bem. E a diferença entre os dois é essa coisa do que um é entregador de aplicativo e o outro é um engenheiro, né? Um engenheiro de Ah, sim, Miguel. É construção. porque, na verdade, ela é tipo um jabuti mesmo, né? Que é, na verdade, é uma tartaruga terrestre, né? Quem tá se baseando, se fosse a marinha, ia ser mais complicado aí de botar no esquema. E que também porque a tartaruga marinha ela tem como se fosse barbatanas em vez de mãozinhas, né? Para poder nadar. E já a tartaruga terrestre ela tem umas mãozinhas, uns pezinhos, como se fosse um cágado ou um jabuti. Acho que depois eu queria construir mais e fazer tipo aquela tartaruga de Galápagos também aparecer, porque que é aquela que parece em Kung Fu Panda. Eu acho muito engraçada aquela do pescoção. Podia fazer alguma coisa depois nos próximos livros. Falar em próximos livros, a gente criou toda uma não é uma mística, é uma tem um nome, olha Jesus, o pessoal usa de RPG. É toda uma Uma construção. série. Mas tem uma palavra que eu não vou lembrar agora, mas assim, que tem todo um background, uma coisa sobre a cidade que vai se chamar Cidade das Dunas, né? Que é uma alusão à cidade que a gente mora, que é Natal. E aí, como quem estiver assistindo para poder ver, seria tá lá o Morro do Careca lá atrás. Uma alusão ao Morro do Careca, né? Não é o Morro do Careca, que ele já mudou tudo aí com a erosão. A gente vai fazer como no Imaginário Popular ele ficou lembrado, né? E é como se a cidade das dunas fosse uma cidade floresta que tem esses animais. É uma mistura de floresta com urbanismo, né? É uma mistura dessa coisa, assim, um entrelaçado entre os dois. E a gente pensa em continuar, se der certo não, né? Quando der certo este, e a gente conseguir outros editais para poder produzir melhor, mais e melhor, né? Já dizia um poeta, fale mais rápido, fale melhor. Então, a gente está aprendendo com esse, porque é um livro infantil, é difícil. A gente está acostumado com quadrinho, está acostumado com games, está acostumado com quadrinho de super-herói, com mangá. A coisa infantil é complicado. Até para mim que sou professor, que já dei aula para criança, a gente tem que engolir um monte de palavras que são complexas para uma criança, tem que ser expositivo, no texto tem que explicar o que você está vendo, né? É que nem eu sou fã de um livro infantil, Saulo é fã de outro, né? Saulo é fã do Peru de Peruca e eu sou fã lá do Boi da Cara Preta, parece que é o nome.
que são rimados, né? E tem que ser uma coisa rimada simplista para uma criança. Você não pode deixar muito complexo, não, porque eu já dei aula em sala de aula, elas não vão entender, porque não está no vocabulário dela ainda palavras complexas e essa coisa de ser. Como é que tem um nome também? Ai, Jesus, um negócio ao vivo, eu começo a esquecer de palavras. O repertório. Não é só repertório, é quando a coisa é subjetiva. A coisa subjetiva demais é complexa para uma criança. Sabe? Essas entrelinhas que adultos entendem, a criança não entende. Então é melhor sempre deixar uma coisa mais exposta, mais clara para se entender, principalmente no texto. E se o texto não está ajudando com a imagem, é pior ainda. Não tá causando. Um adulto consegue colocar uma imagem no avião e o cara está falando que perdeu o emprego. E o adulto consegue entender que alguém pode estar dentro do avião pensando nisso. Já uma criança não vai entender essa correlação. Tem uma imagem de um avião enquanto tem um balão lá dizendo que perdeu o emprego. É muito complexo. Então é melhor você botar um cara dizendo: Meu Deus, você está me despedindo? Estou perdendo o emprego, sabe? E o patrão lá apontando o dedo para ele assim, tem que ser mais expositivo mesmo. Foi assim que Stan Lee conquistou milhões de pessoas com os quadrinhos dele, né? Era o Coisa dizendo que ia dar um soco, era o Hulk dizendo que ia esmagar, mesmo já esmagando, mas você tem que ser expositivo. É uma luta todo dia para esse tipo de coisa. E eu tinha separado alguns pontos aqui para falar, para começar a desenhar, enquanto eu falaria sobre as coisas. Deixa eu fazer uma nova camada aqui. Eu podia dizer que a gente dá aula de Clip Studio e Photoshop, mas a gente tá sem tempo. A gente tá sem tempo porque é 3 livros para entregar, né, Sal? Assim, Não, exato. A gente não tem seria 3 livros para entregar. um objetivo de entregar os seus 2 livros no próximo evento, né? Que vai ter agora aqui em Natal, que é bom, que é a Jujicon. E um extra que se der tempo a gente vai tentar botar também pra frente. Esse semestre ainda, né? Pronto, então a gente. Azul, azul. A gente. Mas escurinho. A gente tá pensando. A gente passou em 2 editais, na verdade. Passou em outros, mas os outros são sobre outras coisas que não é livros impressos. E a gente está tentando também submeter outras coisas a outros editais, porque a gente tem muitas ideias, né? E uma das ideias da gente que a gente gosta é falar de dinossauro. E aí foi até legal remeter aqui, porque eu estava assistindo hoje, enquanto eu lavo os pratos, um filósofo que eu gosto do Nova Acrópole, e ela falava sobre resistência. Mas ela falava de um jeito que um autor lá que ela gosta falava, que é sobre tudo que você quer aprender novo, ou tudo que você quer mudar na sua vida, haverá uma resistência. Para qualquer coisa, para qualquer um, é resistência. Você está sedentário e precisa correr ou fazer exercício, ir para academia, haverá uma resistência sua, dos seus amigos que vão rir, das pessoas que vão achar estranho você começar a mudar de roupa, botar luvinha para treinar, sempre vai ter uma resistência. A sua vergonha de estar exposto caminhando. Eu sempre tive muita vergonha de caminhar no meio da rua e aquele porra olhando para mim. Eu sempre fui um cara muito reservado nesse sentido e essa resistência me atrapalha muito em relação a esse negócio de sedentarismo e sair por aí correndo. E aí essa filósofa fala da resistência de mudança, de tentar mudar o que você acha sobre si, do que você espera para o futuro. E eu acho que eu estou nesses 2 projetos com muita resistência. De mudar, porque é um livro infantil difícil. E o outro livro é sobre RPG. E eu tenho uma resistência sobre isso. RPG também para mim é difícil editar, para mim é complexo tentar fazer um negócio desse. É complicado para mim. Fora os trabalhos por as coisas pessoais que Saulo
eu posso dizer, presenciou o que aconteceu por aqui. Minha mãe quase ficou cega de olho, eu tive que gastar muito dinheiro com cirurgia e tal. Eu fiquei com problema de vista, tive que fazer exame de vista e foi um choque para mim o que o médico falou e eu vou ter que tomar não, né, me medicar com colírio pro resto da vida, todo dia agora, senão não desenho, porque o olho fica ardendo. E vem dessa coisa da minha mãe, é meio hereditado na família, então para evitar, eu tive que fazer um exame muito caro de vista, tive que comprar uns óculos especiais lá, Ciclope, e tive que aceitar que eu vou tomar um colírio, vou me medicar com um colírio pro resto da vida. E aí eu fico com vergonha, porque sempre vai ter aquela comparação, assim, pessoa tal passando de tal já terminou o livro, pessoa tal passando de tal já botou na lojinha para vender. Só que eles não tiveram um problema de saúde que nem eu, eles não tiveram um problema com a mãe, eles não tiveram essa resistência, eles não tiveram, sabe? Eles tiveram as deles, eles conseguiram, parabéns para eles. Fico até feliz porque eles vão conseguir já lançar de mim, mas não sou eu tenho que aceitar isso. Não sou eu e eu vou ter que aceitar que eu tive esses problemas. Mas aí eu lembro da Tita, tartaruga aqui, que ela é uma tartaruga e as tartarugas vai para aquele campo que eu e Solo já botou alguns projetos em editais, que é dinossauros. Que as tartarugas existem dos tempos do dinossauro. Eu acho isso tão incrível, assim. Eu acho muito louco quando eu paro para pensar nisso. Como é que um Czinho que não voa, que não tem um chifre para se defender, que... Já parou pra pensar nisso, Sal? Assim, eu sei, eu conheço a história evolutiva da tartaruga. Então, é muito doido, assim, porque todos os outros animais tiveram uma arma, uma defesa, Não, um mas cheiro. a tartaruga tem uma defesa também forte aí, que ela desenvolveu o casco para se defender dos predadores, né? Aí Mas ela também tem ela uma, desenvolveu tamanho elevado, que antigamente existia tartaruga que era maior que um carro. mas ela não é uma coisa que corra rápido para fugir, não é uma coisa que Uhum. tenha um chifre que nem um rinoceronte para atacar, não é que tem um gato que é ágil para fugir dos inimigos, não é que tem um cavalo que dá um coice. É isso que eu acho fascinante, não é que tem um elefante que é grande e tem presas grandes que possa furar alguém e assim sobreviver. Então, enquanto muitos animais têm isso e estão ficando extintos, a tartaruga só tem um casco, tá aí resistindo. E resistindo e resistindo. Aí eu fico pensando nisso assim, se até a tartaruga resistiu, porque eu vou não entregar o trabalho, porque eu não vou dizer que não dá para fazer. Vou lá fazer, cheio de problemas, cheio de atraso, mas a gente vai entregar esse livro, porque é um livro divertido. Acho que as crianças vão gostar. E o engraçado do roteiro é que é um roteiro que até adultos vão querer ler. Não é uma coisa. Porque as pessoas remetem que por ser para criança é bobo, né? Por ser para criança é uma coisa simplista demais. E não, é uma coisa para se refletir, eu acho assim. Portanto, de onde é que vem essa ideia inicial, Saulo, da Lebe? Por que Lebe Tartaruga? Uhum. Assim, começou a Leve Tartaruga porque o objetivo era fazer livros infantis de forma rápida pra gente publicar em e-book. Não, não era sobre isso. Com Era história. Não, com. Diga, peraí, deixa eu acabar o negócio. E não, aí sobre o Só curso. que. Não, sim, eu ia falar, comentar sobre o curso ainda, Miguel, porque eu ainda tava pegando a ideia inicial, né? Que aí, com isso, eu acabei comprando um curso na doméstica. Qual é o nome do Ah, menino mesmo? Miguel, esqueci agora. Daniel Wu. Qual foi? Daniel Daniel Wu. Wu, sim. Do Daniel Wu, que ele mostrou assim como é que fazia técnicas de desenho para livro infantil e ele sugeriu um exercício que seria fazer histórias baseadas em fábulas infantis, né, com animais antropomorfizados, né? Hum. Aí um exemplo que ele deu lá foi o da Lebre da Tartaruga, que é um conceito bem simples de se reproduzir, né? Que é aquela história clássica que a lebre rápida vai apostar a corrida com a tartaruga se confiando que ganha, né? E que para no meio do caminho pra fazer alguma coisa e depois acaba perdendo, né? Aí eu sugeri para o Miguel para a gente fazer alguma coisa baseada nisso. Ele
tentasse montar um roteiro em cima desse conceito. Mas já tinha tipo um pequeno esboço, né, dos personagens, assim, uma ideia. Mas não sabia o que é que eles iam Isso. se aventurar, né? Como é? Exato. Aí eu tava muito nessa coisa dessas mudanças de tempos, assim. Mudanças, os eventos estão mudando, os eventos de quadrinho e os eventos literários. Essa coisa de pandemia, que todo mundo ficou em casa e pedia muita entrega e foi se acostumando com isso, com esse negócio de comprar tudo online, tipo Amazon, Shein, Shopee. Eu achava muito estranho tudo isso, as pessoas meio que se escondendo sua felicidade ali, porque não sabia o que fazer durante a pandemia e tava meio que usando isso como válvula de escape, então não parava de, principalmente à noite, quando as pessoas chegavam de um trabalho aqui no bairro, não parava de aparecer moto de entregador de aplicativo. Então ele meio que surgiu depois da pandemia, esse livro, com essa visão que eu estava tendo, que muito entregador de aplicativo passava aqui na rua, ficava buzinando, porque as pessoas não saem, elas pedem as coisas e não saem. Eu achei isso muito estranho. É um negócio que não dura muito, não é 1 hora, 2 horas para uma encomenda dessa, então por que custa a pessoa ir lá fora e ficar esperando o entregador? E aí eu achava estranho, porque eu sou um cara muito caseiro, né? Então eu faço minha comida, então eu achava muito estranho. Todo mundo do bairro está pedindo comida. Eu ficava pensando assim, essas pessoas estão com preguiça de fazer sua comida? E aí nessa coisa de entregador eu fiquei pensando, bom, a lebre corre, será que se ela fosse entregador, como é que seria? Como é que ela seria entregando? Aí fui criando o conceito de uma lebre segurando aquelas caixas de entregar comida, né? E como eu tava vendo as pessoas entregando mais comida com esses entregador, ela, por ser uma lebre, ela entregaria cenouras, né? E aí fomos criando todo um conceito da cidade, que tem a Vila das Lebres, tem a região lá das tartarugas, e tem a cidade dos burros, que é ao lado da cidade das dunas, e são um dos maiores consumidores lá. Vai falando aí, Saulo, sobre a capa aí, como é que tu vai fazer, que a minha cachorra Dodói tá chamando aqui para sair. Eu tenho que estar lá para fora aqui um minutinho. Tá certo. Peraí, deixa eu ver E aqui. aí. Deixa eu compartilhar aqui É a voz. rapidinho. 5 minutos aqui ela já volta. Vai falando aí que eu volto já. Vou mudar a tela aí. Sim, sobre a capa do livro, né? Temos alguns procedimentos aqui que estão começando a ser feitos. A primeira, que é o conceito inicial, né? Do rascunho. Que a gente faz uma base do traço e vai colocando os personagens nas posições que eles devem ficar, né? Em relação a como melhorar a estética da leitura da ilustração que está sendo exibida para o consumidor final, né? A princípio aqui, né, Miguel falou sobre as referências que foram utilizadas a princípio do estudo Ghibli na Tartaruga Gatita, que é uma pose clássica do filme. Uma pose clássica do filme do Totoro. Eu acho que ele tem. Esse filme acho que tem outro nome, não é só Totoro. Acho que deve ter um subtítulo nele, mas não tô lembrado. E a lebre lipa aqui, né, ela é composta com a roupa de entregador, né? A caixa de entrega de comida, o colete de sinalização, e eu utilizo um headset de realidade aumentada, em cujo qual vai lhe passando a rota e as mensagens dos clientes que estão fazendo os pedidos. A tartaruga Tita, por sua vez, ela é como se fosse uma empregada
empregada concursada assim da manutenção pública da cidade das Dunas. E ela sempre tá fazendo seu trabalho assim e aproveitando a vida no tempo dela, né? Já que ela não tem que se preocupar com instabilidade de renda. Aí vamos ver aqui. Para continuação do livro aqui, né? Eu separei aqui alguns rascunhos que na guarda aqui eu tô montando um esquema onde vai ficar o Morro do Careca, né, como referência. E as personagens aqui assinando para a abertura do livro. Alô? Ixi, voltei. Voltei. Falou alguma coisa importante? Eu mostrei só alguma coisinha aí. O princípio que eu tava mostrando aqui agora é a parte da guarda do livro, né? Como é que seria a imagem, são as personagens assinando e o Morro do Careca atrás. E vai fazer alguma coisa. Tá fazendo toda a esquematização, né? Do como é que é o passo a passo do livro. Isso. Uhum. Aí o passo a passo que eu tô pegando os rascunhos que o Miguel fez, né? E colocando na decupagem aqui das páginas para refazer a ilustração aqui no meu traço. Para posteriormente ele fazer a pintura, né? Aí vai ter outros personagens, né? Vai ter um galo entregador também. Aí vai ter a, a senhora que tem a fazenda lá que o coelho pega as cenouras. Porque tem outras frutas, né? Vai depender da encomenda quem tá pedindo, né? Então essa senhora que é uma loba, que já vendeu outra fábula, a Raposa e as Uvas, ela vai. Tem várias coisas. Na verdade ela é o raposo, né? Que é né, a loba. Eu queria mais como se fosse feminina, mas a gente vai, de acordo com o livro, a gente vai se adaptando. A raposa, como a lenda se chama Raposa e as Uvas, só que é uma raposa macho, né? E aí. Não, assim, no filme vai ser a raposa fêmea, né? Isso aí no gênero não importa muito, não. É porque é um bicho, né? A questão não é não sei se eu posso usar sexualidade, mas. É que eu não me importo, eu tô contando uma O história. negócio é o conceito, né, do personagem só, não Não é importa nem, o nem o gênero. conceito de personagem da história. O que é que eu quero dizer com essa história? É sobre superação? É sobre desistir? É sobre. E não importa, você pode ser uma pedra. É por isso que eu gostei daquele filme lá, tudo ao mesmo lugar, ao mesmo tempo, sei lá. Que de várias versões que a mãe e a filha são, tem uma versão que as duas são duas pedras. E se conta uma história com duas pedras. E elas começam a rir como duas pedras. E sai rolando lá na ribanceira duas pedras. E é uma história ali, acabou. Assim, eu acho que tem gênero pedra, sabe? Então não tem que se preocupar com isso, tem que se preocupar com a história. Então, a tartaruga é uma tartaruga, mas se ela é fêmea ou macho, a gente vai pensar depois no decorrer da história. A gente vai colocando, as pessoas que forem comprar o livro vai ver tipo, como é que a gente tirou essa. Como é que a gente solucionou isso, né? Porque para mim livros são isso, soluções, assim, tipo, do jeito que eu faria, o outro cara que passou em outro edital não faria. Do jeito que eu pensei certa coisa, outra pessoa não faria, né? Então, tipo, às vezes eu me cobro demais, que meu filho diz assim, não se cobre demais, pai, como se fosse um agiota. E eu demorei alguns segundos para entender o que ele disse com isso. E depois eu entendi que quer dizer que um agiota, ele nunca, para quem não entende o que é um agiota, é uma pessoa que você pede emprestado sem ser um banco. Isso aqui são uma forma, primeiro, ilegal, e segundo, não confiável, porque essa pessoa sempre vai dizer que os juros aumentou e você nunca paga a sua dívida. Então, quando meu filho disse que eu não se cobrasse como se fosse um agiota, ele quis dizer que a conta nunca fecha, você sempre continua se cobrando, sempre continua se cobrando, e nunca é o suficiente. Então, antes desse livro ser aceito pelo edital, eu estava me cobrando demais em relação à despesa de casa, em relação a ter que me mudar, em relação a um monte de problema que a gente acha que é só a gente que está passando. E aí depois outro colega da gente, outro amigo da gente que também passou no edital, ele estava precisando comprar uma mesa digital para terminar os desenhos do edital que ele foi aprovado. E eu fico pensando assim, poxa,
ele tem um emprego, né? E já passou em outros edital e não consegue comprar uma mesa digital, porque ela não é barata, né? Então, por que eu estou me cobrando porque eu não consigo, se eu não tenho um emprego fixo? Se minha editora sobrevive de financiamento colaborativo, ou de editais ou coisas assim. Porque eu estou me cobrando que eu não estava conseguindo comprar uma mesa. Então, às vezes, a gente se cobra demais como se fosse um agiota e a conta nunca vai fechar. A gente só precisa ver como vai produzir, como é que vai ter essa saída. Vamos procurar saídas que procure como é que eu posso dizer, um, não seria uma solução, mas uma resolução. Esse nome é bonito, uma resolução. Como é que você faz uma resolução de alguma coisa? E às vezes a resolução pode nem ser uma solução. Tipo, você está discutindo com alguém e você decide não discutir mais. É uma resolução. Você não resolveu. A pessoa vai continuar querendo discutir, a pessoa vai continuar teimando com você ou dizendo que você está errado. E a resolução é: tchau, boa noite. Vou para casa, vou assistir Netflix, eu vou. Então é engraçado, apesar do meu nome ser que eu usar rude, porque eu às vezes não entendi o que as pessoas estavam falando e eu respondi de outro jeito. Às vezes as pessoas esperam que eu seja uma pessoa agressiva, violenta, ou isso ou aquilo. Nossa, você tratou aquela pessoa tão. Porque a resolução não tem pra que estar batendo boca ou tentando insistir num ponto de vista que a pessoa não quer saber. Não adianta. Tipo, esse livro, muita gente vai reclamar, vai dizer que não presta, vai dizer que é uma ideia que não é para criança, sabe? Porque cada um vai dizer de acordo com a sua régua, né? Cada um vai chegar para dizer o quanto tá certo e quanto a gente tá errado. E eu acho que resolução seria: tá, se eu tô certo, se você tá certo e eu tô errado, faz o seu então. Vai lá e constrói um livro infantil tão bom ao quanto que as crianças gostem. Pronto. Porque isso aqui é teste, é criação. A gente vai aprender com esse, vai fazer um novo. Vai fazer esse se leva com tartaruga, o próximo vai ser da raposa e azuva. A gente vai tentar. A gente vai ter um feedback. Que é uma coisa interessante é que no edital a gente optou por doar alguns exemplares, o máximo que a gente possa dar lá para algumas ONGs que a gente achou interessante quando a gente foi para o Expo Favela, e de outras que eu já conhecia de internet, pessoas pessoalmente. A gente vai querer doar para o pessoal lá. E da partir daí a gente vai querer saber um feedback deles, o que, é que eles acharam disso. Como é que eles viram se essa história é interessante. E como é que a gente pode melhorar no próximo livro, que é a Raposa e a Azuva. A tartaruga vai ter algumas escamas, Sal. Vai ter um pouquinho. Beleza. Tudo está sendo construído enquanto o livro se cria, nada está definido, não. Tudo está. E em termos de resolução, eu tô cheio de problemas que aparecem, tipo agora. Fui botar a cachorra para fora e sofri um ataque daquelas formiguinhas pretas que dói, que nem. Como diz aqui no Nordeste, que dói que nem a bexiga taboca. Aí sai correndo para dentro de casa agora e meti álcool nos pés e tá ardendo meus pés. Ou seja, é mais um contratempo que não estava planejado. É... Eu acho que eu falei tudo que eu tinha pensado que eu podia falar numa live. Mas a gente também tá pensando em fazer outro, né? Seria o que? O Octo, né?
Não, vai ser mais. A gente tem que ficar fazendo esses vídeos enquanto a gente vai produzindo os livros para o pessoal ver o processo e ficar registrado para a posteridade aí também. E como é que é um processo de conversar e produzir É isso. uma E peça. posteriormente também a gente vai fazer até como se fosse um pequeno workshop, né? Mostrando como é que faz algum desenho de alguns personagens, como é que foi a produção deles, né? Realmente. É que foi até uma coisa que você fez, não Que inconscientemente, é, mas sugerida lá pro grupo do Palhaçaria, que foi a oficina de fanzine, que você sabe fazer um fanzine lá que eu não sei fazer daquele jeito. E olha que eu tenho uma editora. E aí ela foi fazer uma oficina para as crianças, assim, para passar o tempo depois da peça que foi do Octo, né, da editora. uhum. E funcionou para ela essa oficina. E ela tá dando aula aí por aí, né, para as crianças da oficina de fanzine. Achei isso engraçado. Uhum. Que foi uma É, coisa virou uma assim. ferramenta bem legal para demonstrar, né, como criar uma história e utilizar tanto na interpretação e aí sempre faz as crianças, né, a criar também um livrinho. Que é uma coisa que eu tô. Eu tava até com a nossa. Tava teimando, como sempre, né? Com a nossa revisora de livro, a Eva. Toda hora eu tô teimando com ela, que ela bate o pé em umas coisas que. E aí eu digo, bom, tá dando, vai teimar aí, valeu, tchau. Aí ela fica chateada. É aí que eu tava falando que depois de velho você vai começando a querer fazer certas coisas que quando é jovem você faz só por diversão. E depois que você vai ficando velho, você percebe que é uma coisa mais pessoal sua, mais algo para você mesmo. Tipo, eu tenho um problema assim de ver em relação à alimentação, que eu tenho problemas, né, de alimentação. E que eu vejo que muitas crianças estão sofrendo esse problema, que é esse negócio dos industrializados, né? E nessa coisa dos industrializados, as crianças estão esquecendo até de comer frutas, de se alimentar bem, né? E aí eu tava pensando em transpor isso para os quadrinhos e os livros infantis. E aí tem um pouco ainda, tá começando nesse daqui, né? Que é que o Lipe, canela fina aqui, a lebre, ele entrega cenouras. Ele não entrega sanduíche, ele não entrega alguma coisa com ketchup, maionese, ele entrega cenouras. Parou pra pensar, a pessoa pedir no iFood só verduras, só uma coisa natural. Eu fiquei pensando nisso, nesse tipo de abordagem. E aí fiquei temando com ela sobre esse negócio de refrigerante, com a revisora de livros, sobre essa coisa de resistir a, a refrigerantes. Tipo, fui para um evento e estavam distribuindo refrigerante de graça. Tá, tudo bem, é patrocinador e tal. E não é sobre isso que eu quero falar, é sobre que as pessoas levam a latinha para botar de enfeite. Sabe? Eu vi minha sobrinha com um energético, ela fez uma coleção na estante do quarto dela. Para quando ela fizer uma live com as amigas, coisa assim, ver aquelas latinhas ali. Tá, tudo bem, a gente não vai colocar um monte de banana para sempre numa estante, né? Mas é meio que uma ode ao industrializado, sabe? Você tá botando ali que você consome uma coisa industrializada. Uma coisa não posso assumir, não é saudável ali. Então, a gente coloca uma ode àquilo ali, que é diferente de nossos avós e nossos pais que tinha umas frutas de cera, né? Em cima da mesa, né? Parecia sempre que estavam frescas ali. Assim, tem uns efeitos que era fruta de cera ou então de Plástico, né? gesso, né? De gesso. Eu só cheguei a ver as de plástico, né? A gente era uma família pobre e tal. Minha mãe tinha uns abacaxi, um negócio de plástico. E aquilo ali é meio que, poxa, tá ali, eu posso. Será que tem na geladeira para eu comer? Sabe? Será que tem ali na fruteira? A fruta? A gente não tem mais isso, não tem mais essa cultura da ode às frutas. A gente não se importa com elas mais. A gente é meio
Você comer uma fruta dentro de um shopping é estranho, mas você estiver comendo um biscoito recheado, ok. A gente tem meio com a ódio aos industrializados. Eu acho meio estranho isso. E eu queria falar isso nos quadrinhos, queria falar isso no livro da gente, a editora. A editora, como já dizia essa filósofa lá do Nova Acrópole, ela disse que não gosta de autoajuda, porque é um negócio meio egoísta, esse negócio de se autoajudar sozinho, sem ajuda de ninguém, sem ajuda de um terapeuta, sem ajuda de um nutricionista. Você parece acaba de triatlo, uma pessoa de. Até uma pessoa de teatro tem um treinador, tem uma pessoa que vai receitar os suplementos. Essa coisa de autoajuda parece que você acha que vai conseguir sozinho as coisas. E desde o tempo dos dinossauros, tudo é cooperação, né? Tudo é essa troca de informação uns com os outros. E eu queria trocar essas informações sobre frutas, sobre plantar, sobre as crianças querem ir pro sítio dos tios, dos avós, dos parentes, para ver as coisas da natureza, ver as coisas que a gente tá perdendo, porque tá toda hora no computador. Eu quero fazer livros digitais que diz a você que depois que lê o livro digital, vai lá fora. A gente está fazendo sol. Você dá para tomar um banho de chuva no quintal. Eu lembro muito da MTV, que elas não conseguiam concorrer com a Globo na audiência da novela. Não importava qual programa que eles botassem, a novela da Globo sempre ia ganhar audiência. Então, patrocinador nenhum queria anunciar na MTV naquela hora. Não adiantava. Era jogar dinheiro fora. E aí, o que a MTV fazia? Ela botava um banner lá de 1 hora dizendo assim: desliga a TV e vai ler um livro. Eu achava isso muito doido. Desliga a TV e vai ler um livro. Enfim, eu não tenho como lutar com isso. Não tenho como lutar com a audiência. Não tenho. Eu tenho uns programas aqui, mas não convence. Então, vai ler um livro. Pô, sai daqui. Depois você volta. Tudo bem. Então, eu penso nisso com os livros da gente. Lê o nosso livro, lê o livro dos outros, vai num evento, troca ideia com a galera, mas depois vai na praia, vai no Parque das Dunas, vai caminhar, vai brincar com o cachorro. A gente tá se esquecendo desse tipo de coisa, a gente tá se esquecendo de vivenciar o mundo sem precisar estar fazendo um selfie, sem precisar estar botando na internet, sem precisar estar dizendo, olha, eu estou fazendo isso, olha, eu fui ali passear com a cachorra e um monte de formiga picou meus pés, eu vou bater uma foto e botar no Reels da internet. A gente tá muito vivendo para os outros. Para viajar, já mostra as fotos da viagem. Olha, eu estou viajando, vejam que eu estou viajando. A gente tem muito disso. E eu acho que a gente só tem que fazer que nem a Tita aqui, apreciar as ondas levando nossos trabalhos. Tem mais alguma ideia de pôster, Saulo, futuramente? Por enquanto, eu pensei ainda não. Tem que ter mais alguma. Observar mais algumas situações aí para pensar melhor. Se alguém tiver alguma sugestão de piadinhas não ofensivas, eu nunca gostei de piadinhas ofensivas, assim no sentido da piada ofensiva pela piada ofensiva. Se ela não houver uma reflexão, ou sei lá, auto-rir da piada, eu gosto dessa auto-rir da piada, assim. Tipo, por isso que eu gosto de stand-up de cego. Porque os portadores de deficiência visual, ele vai rir do cotidiano que um cego passa. Não é você rir do cego, é rir com o cego em relação àquela coisa esdrúxula, esquisita, que é ridículo. Foi que nem aquela coisa lá do Sebrae, que a gente tava tentando fazer as startups lá de dinossauro, e o cara falou que um banheiro, eu vou esquecer nunca disso, um banheiro todo adaptado para um cadeirante, e o cesto de lixo é para você bater o pé. Cara, isso é ridículo. Até hoje eu sempre penso nessa. É tão óbvio, é tão lógico que seja ser ridículo ninguém parar para pensar nisso. Que aí eu fui numa escola e realmente era um banheiro para deficientes. O cesto de lixo, assim, como o cara vai bater o pé, cara? Você não pode mexer o pé. Ele vai ter que baixar para apertar com a mão.
sujar a mão lá ali no chão para abrir a tampa do. Sabe? Não, eles não pensam em comprar um cesto de lixo que você aperta com a mão para abrir a tampa no banheiro. E eu gosto de rir dessas coisas. Para poder, com um riso, você alertar e denunciar a coisa. Eu gosto de fazer cartazes assim. Como está sendo esses dois aqui da Leve da Tartaruga. São cartazes que fazem te refletir sobre o cotidiano. Acho isso engraçado. Uhum. É, Tipo, isso que tu comentou também de apreciar as ondas levando o trabalho embora, né? Ficou bom também. é porque às vezes a gente constrói as coisas onde não é que onde não devia, você não sabia. Tipo, eu aluguei uma casa esse ano, e o cara disse que era tudo de boa, e eu tinha visto que era tudo de boa, mas quando eu fui morar lá no inferno, pô. Era muito quente, tinha um bar lá ao lado que os caras faziam zoada de dia, os caras paravam com. Porque quando eu fui, não tinha nenhum carro parado lá. Então parecia tranquilo. Mas quando eu fui morar, os caras, no meio de semana, 3 horas da tarde de uma quarta-feira, abri a porta da mala do carro e pegue som. Aí como é que eu fazia uma live? Como é que eu desenhava? Sabe? Um piso estrondando. Mas eu não sabia. Eu construí na praia. E os planos a onda levou. Eu furei parede para botar os. Que todo desenhista, quando tem trabalho demais, tem que ter aqueles quadros de aviso para botar as datas. E a gente tem até que fazer isso nesse livro, né, Sal? Uhum. Tem que botar os quadros de aviso com o que já terminou e as coisas. Eu até que ia falar esse negócio de terminar. E aí furei quadro de aviso e comprei coisa de casa e para poder ficar em paz, para poder desenhar 3 livros, né? Só que não deu, não deu. Eu tenho que aceitar que não deu. Eu não sou adivinho, não sou gênio. Eu não vou adivinhar que a casa não era morável. Era um calor muito suportável, não dava para desenhar de dia, mesmo com o ventilador ligado. Não tinha condição de ter um ar-condicionado, porque era casa de telha, não era forrado. Então não tinha como botar um ar-condicionado ali. A não ser que eu tirasse do meu bolso. Né, e as contas já estavam no vermelho já. Mas a gente tem que aceitar às vezes as falhas da vida. A gente compra um computador que não era aquele que a gente esperava e ele vai dar problema. A gente às vezes entra em relacionamento e não vê que aquele relacionamento era uma furada e tem que aceitar que era uma furada e bola pra frente, sabe? Às vezes. Às vezes eu fico cismado, assim, tipo com esses caras que faz quadrinho super-herói brasileiro, que tá há 20 anos com personagem tal, sabe? Assim, eu me cansaria, eu queria fazer outra coisa. Eu não sou Stan Lee, eu não fiquei rico com aquilo, eu não tenho pra que estar insistindo naquilo. A Leve da Tartaruga vai ser ideias que eu acho que no máximo vai para nós que estamos produzindo durante 5 anos. Para as crianças que vão ler vai ser eterno, que nem eu falei aqui do Peru de Peruca, ou do Boi da Cara Preta, vai ser eterno para as crianças que vão ler, para o pai que comprou. Mas a gente vai produzir uns 5 anos e vai partir para outra coisa, vai partir para um jogo, vai partir para um. Tem que aceitar que a onda leva. E a coisa vai ficar. O que era não é mais. Tem que aceitar agora os processos da. Que as coisas são assim. As coisas são coisas. Não está no nosso controle as coisas. Coisas são coisas. A gente pode amenizar, tipo, esse negócio da crescimento global e tá tendo muito mais enchente. A gente pode amenizar plantando mais árvores, né? Mas que vai ter chuva forte, vai ter. Você pode evitar as enchentes, pode tentar fazer uma lagoa de captação, você pode plantar mais árvores para ter assoreamento, né, que se chama, para ter árvores segurando perto do riacho a potência da água, mas você não vai poder parar de chover, você vai poder parar de chover forte. Você tem que aceitar que está chovendo forte. Você não é obrigado a dar uma chuva forte que corre perigo. Você pode amenizar, você pode mudar de plano, mas às vezes a gente tem que aceitar as tempestades. Tem que aceitar que as tempestades vêm. E quais são as expectativas para GG com Sal?
Levar o livro. Qual livro? Esse daqui a gente estamos produzindo, né? Que é a Lebre Tartaruga e se der certo, a Jornada do Quilombo também, né? Diga aí um resumo da Jornada do Quilombo, para poder a gente fazer uma live lá no meu canal sobre, para quem ficar curioso. Basicamente, a Jornada do Quilombo é um RPG que foi desenvolvido por Rafael Lima, que é um professor aqui de Natal também. Que ele se envolve muito na comunidade de RPG, né? Sempre leva para esse tipo de jogos para os alunos dele, para incentivar também a criatividade e o estudo da teoria de história, né? Ele Aí o mescla os dois Jornada. assim. Ele usa o negócio da aventura lúdica com o ensino do tema, né? Não é história no sentido Romanos e Shogun, não é história no sentido narrar uma história, né? Coisa lúdica, coisa. Não, assim, narrar uma história, mas é baseado na história também, né? Pode ter ele. Por um exemplo, ele também tem RPG sobre romanos também, que ele fez uma vez. Coincidentemente, ele também tem sobre romanos. É. Mas basicamente, né? O Jornal do Quilombo vai contar a história de um grupo de escravos que estão fugindo do encarceramento e estão em busca de chegar até um quilombo que vai servir de nova morada para eles, né? Durante a fuga, Escravizados. é, Escravizados. Que a gente não é isso. escravo. Escravo era o tempo romano. Romano você tinha aquele negócio do termo escravo. Aqui foram escravizados, foram Não, assim, raptados. escravizado, exato. E aí, tipo assim, fica parecendo que eles cometeram um crime e é por isso que ficaram escravizados. E ao contrário, né? Foram raptados. Né? E eles querem sair Isso. para poder viver a vida deles, que eles não fizeram nada de mal. Né? O que é que ele Uhum. lhe obriga a ser preso, trabalhando de graça para alguém que está enricando? Eles querem viver a vida deles normal, não fizeram nada de errado. E aí no livro a gente vai tentar mostrar isso. Olha, vocês não fizeram nada errado e vocês querem viver a vida de vocês, como o mundo lhe deu. E aí você vai ter que achar onde é que está um quilombo, né? O quilombo era onde os negros tinham essa consciência que eles não fizeram nada de errado e que queria morar, mas viver na vida deles, né? Isso. E eu acho interessante a jogabilidade do que o Rafael Lima criou, que é tipo no meio do caminho você vai achar perigos e soluções. Essa que é a graça do jogo. Tipo, você viu uma comida no chão, aquela comida está estragada, é uma armadilha, botaram ali para lhe pegar, ou foi alguém que te botou para ajudar na sua jornada ao quilombo, que é o nome do livro. Tem roupas ali, foi de alguém que já morreu, ou foi alguém que já deixou a roupa para você trocar a roupa, já que você tá caminhando a deza procurando o quilombo e a sua roupa já tá suja ou tá rasgada porque tá no meio do mato e tal. Aí como é que você vai lavar aquela roupa? Cadê um rio para lavar aquela roupa? Não é um jogo de luta, não é um jogo de batalha, não é um jogo que nesses RPG online, que é uma coisa até que eu tô evitando. Eu não gosto dessa supremacia armamentista, tô começando a evitar quadrinhos de super-herói que tem isso, tô começando a ter uma ojeriza disso. Tá, tudo bem, eu gosto de jogo de luta, porque se mexe, nem fosse um. Tipo, eu gostava muito na infância, na adolescência, Double Dragon, que era dois caras na rua, sentando a bolacha num monte de gente safada, mas era uma coisa assim, há um perigo na cidade, e só os dois irmãos gêmeos lá para poder resolver, né? E eles tinham a técnica toda para resolver essa coisa e eles iam lá resolvendo. Double Dragon. Eu gosto dessa coisa, tem um sentido. Tem outro lá, acho que é Fatal Fury, não. Final Fight, acho que era Final Fight, que era o prefeito. O prefeito ia sentar a bolacha nesses caras folgados que tava chegando na rua. O prefeito tem um bigodão assim. Aí até tudo bem, mas quando vai sempre essa coisa mais mentista, quando você pega esses jogos online, que é sempre um cara com uma bazuca lá matando todos os aliens, eu sempre acho essa remeta, essa coisa do estou matando um estrangeiro que eu acho como um monstro. Eu não gosto dessa, eu não tô gostando mais desse tipo de coisa não, sabe? Eu tô querendo, se um dia eu for fazer alguma coisa sobre Alien, vai ser um negócio muito sobre, tipo, o seriado O Problema dos Três Corpos, que são 3 livros, né? A Netflix só abordou o primeiro arco lá do negócio.
E que no livro, depois de uma resenha que eu vi lá, é que eles começam a conviver juntos. Os humanos e esses aliens começam a perceber que dá para viver junto, ambos na Terra, porque só tem a Terra, os bichos não tem mais o planeta deles, e nós estamos destruindo o nosso, então eles ajudam a gente a salvar o nosso e a gente em troca deixa eles morando aqui também, uma cooperação. Como eu falei, desde os tempos do dinossauro, a cooperação é que faz. Eu só me lembro daqueles passarinhos que fica limpando o resto de comida na boca do jacaré, e o jacaré não dá uma mordida. Porque ele precisa daquele passarinho ali limpando os dentes dele para não dar infecção. Muitos dinossauros morriam por causa de infecção. Quando estraçalhava o outro lá, o machucado da infecção, eles morriam. E é por isso que suspeito dos braços pequenos do Tiranossauro Rex, né? A gente acha engraçado, mas era muito útil ele não ter braço grande. Porque É na hora do porque não fogo leva mordida dos outros. eu fiquei imaginando assim, tipo um desenho animado, um tiranossauro com um braço grande. Aí aquela bocona abocanhando um dinossauro lá que eles capturaram, aí metendo no outro braço do outro e arrancar assim. E ele ia morrer com infecção, ele ia morrer de hemorragia, porque o bicho ia estraçalhar o braço do outro da mesma espécie, sabe? E a própria simbiose dele fez com que o braço ficasse pequeno para não ter esse problema de ficar tudo amputado. Porque na hora do pega pra capar lá com os outras Isso. É que espécies, pela adaptação, né? Quem tinha braço grande mas levou morder e morreu, né? Aí fica só os que tem os braços pequenos, né? e foi atrofiando mais para dizer, olha, é melhor ficar menor, porque aí dá para escapar. Então, eu tô pensando, sabe assim, em jogos, como ele tentou fazer o do Dinocores, ou esses outros que ele tava pensando, uma coisa mais colaborativa, uma coisa mais sem precisar de ninguém estar matando ninguém, já tô vendo tanta morte, tanta guerra aí com essa guerra de Israel com a Palestina, de Ucrânia com Rússia, teve a do Vietnã, que foi um massacre. Eu não gosto dessas coisas mais, sabe assim. Quando você é jovem, aí você acha fascinante aqueles tanques, aqueles jatos. Mas depois quando você percebe que aquilo ali tá acabando com a família, aquilo ali tá fazendo um monte de gente ser obrigado a migrar para outros países à força, eu começo a ter um certo. Como é que eu podia achar uma palavra? Ojeriza não, é um ranço mesmo, não tô mais afim desse tipo de coisa não. Qual é a cor da camisa que eu boto dela aqui? O que, é que você sugere? Ah, pensa aí. É um sistema colaborativo só. O que você acha que o povo usa na praia aí? Eu tava pensando numa cor de pele, mas aí Coloca, tem que colocar o inverso do que tu botou isso. Tu botou azul, qual é a cor que fica oposto ao azul? eu acho que um vermelho, um laranja. Deixa eu ver aqui. Coloca Laranja, amarelo, Miguel. Alguma coisa assim. acho que é o meu amarelo, o meu laranja. Fica muito chamativo. Queria uma coisa mais. Pronto, essa aqui tá bom. Meu amarelo, meu laranja. Aí também uma coisa que tu tá tendo problema aí, Miguel, sabe o que que é? Porque tá pintando com fundo cinza atrás, né? Aí tu não tá vendo o contraste correto das coisas. É, mas até que eu gosto do fundo cinza. Eu vou Não, é deixar ele. assim, o fundo cinza é bom, só que você não colocou primeiro a base branca, né? Atrás das outras coisas que tu fez, pra você saber realmente qual o contraste que tá tendo, né? Mas é porque eu tô acostumado a fazer tipo character design, que o pessoal bota o fundo cinza e vai pintando mesmo. Com character design, porque vai chamando a cor pra frente desse fundo cinza. Eu acostumei com isso. Principalmente meu problema de vista. Se eu botar o fundo branco, o meu olho começa a arder. E aí tem que ser Não, essa. assim, eu tô falando que faltou você pintar a parte interna dos personagens com a cor base branca, entendeu? Que aí assim você consegue ver melhor as cores do que tá dando contraste, não. Porque senão o cinza Ah, ele fica ofuscando, né, as outras cores. é, mas eu gosto assim. Eu gosto assim, fica legal. Agora a cor da tinta, finalmente.
como é que eu vou fazer? Já tinha feito um aqui. É um verdezinho, Miguel. Eu já tinha feito um aqui. Vou colar nos meus arquivos. A leve a tartaruga. Documentos. Não. Área de trabalho. Eu acho que tá lá no drive da editora. Vamos lá, volto já. E aí, Saulo, você acha que vai ter muito livro em IA infantil? Já tem, só que o povo não tá aceitando muito, mano. Bem não, ficaram tudo troncho. Soa falso? É, também, e também as coisas também, quando o adulto olha, vê que tá estranho as figuras, os cenários, as coisas assim. Não tem consistência. Eu tava falando isso com uma amiga minha ela trabalha crescendo o canal, sabe assim, para as pessoas. E eu pedi uma orientação para ela para voltar a ter canal, que eu tenho um canal grande. Só que o assunto que eu quero falar agora é mais sobre essas coisas de editora e publicações, não só em arte sim, mas uns assuntos aí. E aí, um cliente dela pediu para pegar o texto, né, das coisas que eles estavam falando e ela transcrever para ser dublado por IA e colocar um personagem falando lá, gerado por IA. Cara, ficou uma coisa muito estranha, uma coisa muito feia, é um negócio muito bizarro, assim, assusta você tá olhando aquela. Tá, futuramente essas coisas vão ficar vai aprender mais, vai ficar melhor, mas por hora é uma coisa realmente que é complexa de achar que aquilo ali é uma coisa agradável de se ver, sabe? Eu achei muito bizarro o que ela mandou. E eu acho que às vezes as pessoas estão mais, como é que eu posso dizer, se escondendo, usando a IA para se esconder, sabe? Uma coisa que eu tava Sim, pensando, assim, esses canal Dark, essas coisas. E é bizarro porque canais que cresceram no YouTube, e fica a dica que se alguém tá estiver assistindo a gente, canais que cresceram no YouTube, cresceram porque se identificou com pessoas. Tipo, vou dar um exemplo. Manual do Mundo, né? Um cara sim, ensinando porque a luz fica branca, porque como é que inventou um telefone. Você está vendo um ser humano conversando com todas as idades. Uma minha mãe que possa não entender de coisas, com uma criança de 10 anos, com um adulto que acha divertido ele estar tá falando lá. Então, daqui a 5 anos eu vou dizer que eu estava aprendendo com a IA, sabe? Um boneco de IA, um texto criado de IA, a música, sabe? Fica uma coisa tudo. Não estou dizendo que eu não usarei, não estou dizendo que. Eu estou dizendo que quando você só entrega para ela ser a sua representante, eu acho estranho. Quando você se escora nela para dizer, não quero aparecer, vou fazer a IA aparecer por mim. É isso. Eu acho estranho nesse aspecto. Quando você não quer ter seu posicionamento você, pessoa. Eu acho bem estranho. A cor da pele tá legal, eu mudo. dá nem pra ver direito. Eu tô fundão. Tá com um tom muito parecido com o do cinza ali, não dá pra ver não. Alto aqui. Balde de tinta. Pom, 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 pom. Eu não sei usar o balde de tinta. Olha aqui, essa cor aqui. Ó.
Esta semana. Tá vendo a cor agora? Agora melhorou. Já tá quantas horas de live que ninguém tá assistindo? Não sei não, deixa eu verificar aqui onde é que tem o número. 1h10. Acaba aí o negócio que dá certo. Era um tempo planejado 1 hora só. Deu certo. Não sei nem se alguém assistiu até agora, tanta abobrinha que eu falei. Mas era só para registrar que a gente vai. Explicação e introdução do que é o projeto, né? É um livro infantil. E tudo é teste, tudo é aprendizado. Aqui a gente está aprendendo. Apesar de eu ter uma editora, eu não tenho uma editora de livro infantil. Então eu tô aprendendo. E a gente vai esperar nesse aprendizado tentar lançar isso aqui na GGCon, mesmo aprendendo daqui para lá, esperando que funcione. E ficar deixando um registro aqui. E também lá no meu canal, vou tentar amanhã, para falar do outro livro que seria o Jornada ao Quilombo, né? Que é para crianças e adolescentes de mais idade. Mas eu espero que ela leve a tartaruga, os adultos também leiam, gostem. Que tem uma mensagem muito legal sobre trabalho, sobre cooperação, sobre resolução. Não é solução, é resolução. O grande ensinamento que esse livro vai ter é sobre resolução. Como resolver uma treta de forma colaborativa. Espero que as pessoas gostem disso. Mas tá quase terminado, né? Em 1 hora aí, ó. Fiz as cores do. Falta só o casco. Eu gostei muito desse tom desse casco. Vou terminar aqui o casquinho para terminar a live. Você tem mais alguma coisa a dizer em relação aos projetos? Tem um novo Por projeto que enquanto é tá na firma. isso. Por enquanto é isso, então. A gente vai continuar fazendo essas lives, né? Ou gravando alguns vídeos sobre o projeto. Também vou passar alguns outros. Tô acabando de editar aqui um vídeo também relativo a alguns estilogravores que eu fiz pro projeto. Eu também tô, além de produzir, né, esse livro infantil, eu tô tentando vincular ele também a algumas técnicas relacionadas à cultura do Nordeste, né? Que também é uma coisa, né? Eu tô nessa coisa da alimentação, frutas e no excesso de açúcar. Saulo tem diabetes, sabe muito bem disso, que todos os produtos brasileiros estão com muito excesso de açúcar. E aí tem que estar sempre se policiando. E Saulo tá nessa coisa também de colocar as coisas remetendo à nossa cultura aqui. Por gosto pessoal mesmo, de dizer, olha, a gente entende que nos Estados Unidos faz isso, que no Japão faz aquilo, mas as pessoas não entendem o que o nordestino faz. Então, as pessoas não conhecem certas coisas da gente, não conhecem um caju. Já viu um caju num filme? Se não for um filme daqui. Então, a gente gosta de estar essa divulgação de nossa cultura. Eu acho que pode dar certo. Levar para o mundo. A gente está pensando em fazer um livro digital para levar para o mundo essas ideias. Vai dar trabalho? Vai. A gente sabe como fazer. O caminho está aprende. Pô, gostei dessa sombra. Dá um medinho da onda. Aí, terminei. Vou só pintar de azulzinho o baldezinho. E o resto do casco também, né? Vai sombrar ele. E aí eu encerro a live de hoje. E amanhã a gente pode ficar intercalando, né, Sala? Assim, um dia no meu canal, no outro dia do seu canal. Um dia no. Né? Aí fica um dia assim, um Assim, dia não. dá certo. Porque aí
teria tanto conteúdo para um como para o outro e ao mesmo tempo não saturar o canal todo dia com live, né? E a gente vai criando uns assuntos aí em relação às produções da gente. Não só xilogravura, mas essas peças que a gente tá pensando em fazer, uns posts. Falar também do que a gente já produziu, que nem o RPG que você fez alguns RPG, fiz alguns quadrinhos, inclusive para fora, umas artes final de mangá que eu já fiz. Das coisas que deu errado na vida da gente, das coisas que deu certo, das coisas que a gente achou que deu errado, mas a gente continuou para fazer dar certo. A gente pode ir falando aí, a galera quiser ouvir. E também porque a gente meio que precisa dizer, ó, a gente trabalha com isso aqui, vocês estão afim? Que às vezes quando as pessoas não sabem, as pessoas não sabem nem como contatar, porque não sabem o que é que você faz. Tem um editor que quando eu mostrei os desenhos, ele disse, poxa, você desenha tão bem, eu pensei que você só fazia cores. Sabe, porque às vezes é tanta gente, é tanto rede social, é tanta especificidade que às vezes as pessoas não sabem como definir a gente. Então é bom de vez em quando dizer, ó, volta aqui, eu faço isso aqui, eu faço. Também sei fazer isso aqui também e tal. Ou sei fazer isso aqui, mas que tal fazer dessa forma aqui? Eu acho que dá pra fazer, eu acho que pode ser, pode dar certo fazer essas coisas, não. E eu acho que o YouTube é legal porque a gente não se concentra nesse negócio de views, likes, ai, dá um like, ai, compartilha, ai, curta. Não, deixa aqui salvo, depois você volta aqui e vê. Daqui a um ano você assiste esse vídeo, daqui a 5 anos. Eu gosto de assistir uns vídeos do YouTube de 5 anos atrás. Tem uma dica legal de Qualquer coisa a computador. gente faz uma resumida também do que a gente teve aí depois, quando der tempo, e facilita também o pessoal verificar, né, como é que tá o processo. Pode fazer uns shorts, eu gosto dessa coisa do Resist, tá aqui. Por isso que eu gosto do canal de um amigo meu, o Eric Blake. Ele às vezes não ia parar com o canal. Disse que não sei o que, isso que ele se esquentava muito na época. E eu dizia, cara, você é a referência, assim, porque tipo, tem um artista tal, e um dia que eu quero conhecer sobre o artista tal, tá lá no seu canal. Sabe? Um dia que eu quiser uma dica tal, sei lá, como fazer quadrinho para fora, tá lá no seu canal. Você é uma biblioteca que vai ficar lá guardado para quando as pessoas quiserem uma consulta. Não precisa só ser esse canal de estreou o filme tal da Marvel. É, veja o novo seriado da Netflix. Às vezes uma coisa antiga você quer ver, saber. Poxa, como era aquele negócio ali? Como é aqueles caras ali que lá de Natal que faziam um livro infantil, sabe? Daqui uns 5 anos, a pessoa revisitar o vídeo. Acho que não acho mal nenhum. Essa coisa do efêmero pra mim também tá me incomodando. E aí? 1 hora de coisa ficou legal? Dá certo aí. Faltou só areinha no balde aqui pra encerrar a live. Areinha, areinha. Pronto. Olha aí. Espero que as pessoas gostem de nossas peças. Vou só dar mais uma aqui em cima só aqui, porque tá muito escuro. Só mais uns azul aqui. Muito escuro em cima, não pode ser escuro em cima porque a luz do sol tá vindo em cima. Muito escuro aí embaixo. É isso, criançada. O Rude tá indo embora. O Saulo vai fazer o resto da capa. Não, agora não, tá tarde, já tá na hora de dormir, que você demorou demais pra ajeitar as coisas em casa aí. Contratempos. E aí, amanhã a gente pode falar da Jornada do Quilombo e depois da manhã a gente pode voltar aqui e falar da capa, do andamento da capa do nosso livro. Espero que tenham assistido, espero que tenham gostado. Tudo aqui é tudo experimento. Tudo é na base do teste. Sem medo de se arriscar. Já se arrisquei tanto na vida que isso aqui não é mais um risco. É mais um risco. Gostei da metáfora. Mais um risco. Mais alguma coisa a dizer para se despedir, Saulo? Por enquanto é isso mesmo, então vamos continuar mantendo essa progressão aqui de lives enquanto a gente tá produzindo esses projetos.
E E se tenta tudo der lançar no certo aí, nos vemos na GGCon com o produto e esperamos que vocês gostem e apreciem ele monetariamente também. É isso aí. Então, boa noite. Tá aí nossa Tita, a tartaruga. Ela sabe que ela ficou parecendo. Para encerrar? Pareceu que é dos Correios. Diz que ela é uma concursada dos Correios. Ficou engraçado. Não, é tartaruga, né? Andar devagar, entregar lá e tal. Tem todo o negócio da corrida da leve da tartaruga, né? Ela entregar, porque ela tenta correr para entregar, né? Pode ter essa analogia com os Correios, que ela não desiste e entrega. Faça chuva, faça sol. A Tita. Quem sabe ela não passa no concurso para correr, né? Uhum. É isso aí. Mas quando eu pensei nessa imagem, a referência foi que a tartaruga lá, né, na história, ela trabalha de forma como engenheira, né? Lá, Por isso o castelinho aí que ela tá fazendo, assim. é que ela é engenheira, por isso que ela fez um castelo e ao mesmo tempo, lá, quando for mostrar a capa, ela vai estar de capacete o tal do EPI, né? Que seriam os equipamentos necessários para a sua proteção do trabalho. E aí ela vai estar de capacete, porque é obrigatório na obra e tal. Mas aqui ela tá de cosplay de carteiro. Tá de cosplay de carteiro. É isso aí. Boa noite para quem viu. Obrigado aí. E vai ser uma progressão de mais de alguns vídeos e uma sequência de vídeos, né? A Tartaruga Tita se despede. Quem sabe no futuramente não vai ter o desenho animado deles. Seria legal, né, Sal? Depois um desenho animado. Já tem peça de teatro do Octo, podia ser até uma peça de teatro deles, né? Vamos pensar na peça de Sim, teatro? não, a peça de teatro acho que vai dar certo porque eu já tô arranjando os cosplay dos bichos aqui. Opa, pronto. Vou falar até com o pessoal da palhaçaria que já tem os cosplay. Pronto. Boa noite, pessoal. Eu passei naquele dia lá o link do como é que tava lá Sim. as peças, né? Então, tomara que a gente veja com o pessoal da palhaçaria que fez o Octo. E a gente pode também fazer um vídeo do Octo, né? Sim. Do processo dele, como foi fazer a editora e lançar ele. E depois ele viu peça de teatro. E a gente vai tentar ver se também se leva, se sobra alguns exemplares. Se a gente leva também para GG Conjunto com isso aqui. Que é um trabalho da editora, um desenho de Sal editado pela minha editora. Então, vai ter essas novidades aqui nesse canal da gente. Certo? É hora de dizer Sim, tchau. certo. Agora que eu vi um negócio aqui, eu devia ter apertado esse botão aqui pra ficar em tela cheia. É aquela coisa, né? É tudo um processo de aprender. Anote aí que amanhã você já sabe que tem que ficar em tela cheia. Não, sim, exato. Eu pensei que tava aberto aqui, só que não tava não. Tá pronto. Mas agora já sabe o procedimento, nos próximos a gente vai ajustando. Então tá. Diga tchau, Tita. Tchau, Tita. Pronto. Xautita. É É que aí. nem um conhecido que meu aí, dos grupos da RPG, que fala Shaolilica porque De Tiny pegar Toon. referência lá dos Looney Tunes, né? Do Eu Tiny Toons, adorava né? Tiny Toon, cara. Eu acho que eu acho que acho que para encerrar é isso. Eu acho que as Esse influências bordão, né? minhas. As influências minhas era Tiny Toon. Eu amo Tiny Toon, cara. As versões infantis dos Uhum. alunos do Looney Tunes. Acho que tem muito disso também. Vai ter muito disso também nas minhas histórias. Esse encantamento que eu tinha com Tiny Toon. Então é isso. Não vou dizer tchau, Lilica, vou dizer tchau, Tita. Tchau, Tita. Até a próxima live. Boa noite para quem assistiu e quem tá vendo a reprise. E fica de Até. histórico aí para mostrar, tipo, dar um parecer ao edital do que a gente tá produzindo. Fui!